Alô, galera! Grande abraço, tudo maravilha? Estamos começando mais um 3 na Rede. Cláudio Afonso, Silvio Bassetti, Daniel Pomeroy e o nosso convidado super especial. Ele não é de jornal, porque a rapaziada toda que vem desfilando aqui, basicamente a turma, né, da caneta, na época da canetinha, enfim, é o nosso Valdir Luiz. Esse é rádio 100% na veia. Mas não vamos jogar muita conversa fora, não, porque vamos ter várias histórias, né, para serem contadas aqui no 3 na Rede. Já agradecendo aí você que está conferindo o 3 na Rede, dando like, se inscrevendo no canal e vamos tocando a máquina para frente. Cirilo Reis vai fazer a apresentação do nosso convidado Valdir Luiz. Diga aí, Cirilão, manda para gente. O nosso convidado de hoje é Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Valdir Luiz, que para chegar aonde está, né, com todo merecimento, ele já começou lá nos anos 70, mais precisamente 1977, quando ele foi admitido na antiga Rádio Federal, que mais tarde se tornou Manchete, e sob o comando de Luiz Carlos Silva. Ele começou lá como repórter de campo, né? E depois da Rádio Federal, aí vieram outras, por exemplo, a Mauá. E ele foi ganhando experiência, ganhando tarimba, na capital também, né? Cada vez mais amadurecido e se impondo mais pelo seu talento, na Bandeirantes, na Tamoio, sob o comando de José Cunha, né? Depois Manchete e, finalmente, a Rádio Nacional, onde ele permanece até hoje, por muitas décadas. Valdir Luiz, que é apaixonado pelo Botafogo, ele tem uma paixão, ele é doente de paixão pelo Botafogo. E ninguém sabe mais do Botafogo, ninguém entende mais do Botafogo, ou ninguém sofre mais pelo Botafogo do que ele, Valdir Luiz. É o convidado de hoje de 3 na Rede. Com vocês, Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Que maravilha, Valdir Luiz. Vamos começar rolando a bola. Você emenda aí para falar da apresentação do Cirilo. Eu vou pedir ao Cláudio Afonso para tocar a primeira bola com o Valdir Luiz. Diga aí, Cláudio. Olha, é um prazer, né? Sempre estar com essa galera aí, Silvio Pomeroy, e esse convidado de honra, né? O Valdir tem muito para falar de carreira. Olha quanto tempo que o Valdir tem de carreira, né? E um cara que realmente representa o rádio e que é muito sincero no amor dele ao Botafogo, né? Mas que não usa isso, nunca usou para se promover, para ter algum alcance, que a gente vê hoje nesses tempos de internet, muito comum. Eu vou fazer uma pergunta para você, Valdir. Como você, como disse muito bem o Cirilo, é um apaixonado pelo Botafogo, e eu, que tenho muito menos tempo de carreira do que você, eu defendo muito o Botafogo, porque não é para fazer média com a torcida alvinegra, não. Eu acho o Botafogo o clube mais sacaneado dentre os grandes do Brasil, não só, muitas vezes dentro de campo, como parece o Botafogo ser sempre um clube fraco nos bastidores. E, para mim, essa questão que mudou o panorama do futebol brasileiro, que ao mesmo tempo foi muito bom, que se injetou muito dinheiro, para mim favoreceu a chegada de um desequilíbrio, que a gente está vendo o que está acontecendo hoje aí no futebol brasileiro, um desequilíbrio que para mim é tirar o que de mais legal tem no nosso campeonato, que é o equilíbrio de forças, o tamanho de camisas grandes que nós temos. Eu queria saber de você, Valdir, o seguinte: o quanto você acha que a proporção tomada de injeção de dinheiro na televisão, digo aí a TV Globo, essa diferença grande, por exemplo, do Flamengo para o Botafogo, que a gente vê a cada ano uma diferença que quase chega a 100 milhões. Isso, num prazo de 10 anos, torna um clube muito mais rico do que o outro. E aí você vê também espaço na televisão. O pai que é alvinegro, muitas vezes não pode ver o jogo com o filho, porque a televisão não mostra. Tivemos campeonatos estaduais que o Botafogo teve 1 ou 2 jogos. Eu quero saber de você o quanto você acha que isso teve administrações ruins, tudo bem, times medíocres, tudo bem, mas o quanto que esse desequilíbrio financeiro que a televisão fez no nosso futebol prejudicou o Botafogo, se você concorda
que isso realmente tenha sido um fator que tenha prejudicado o Botafogo, que tenha deixado ele nessa situação atual. Um prazer falar contigo, Valdir. O prazer é meu. Primeiramente, quero agradecer ao meu querido amigo Luiz Carlos Silva, Lula, pelo convite. Com muita honra estou participando, ao lado de pessoas queridas como você, Cláudio, Daniel Pomeroy, Silvio Barsetti, que foi meu companheiro de cobertura de clubes em viagem pelo Brasil afora, Cirilo Reis, meu companheiro da Rádio Nacional, cara que eu sou fã, que faz um programa fantástico, é um Music Show. Então, é uma alegria para mim estar aqui. Vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Hoje, infelizmente, a grande parte da mídia que faz televisão, ela é muito jovem e não sabe a história do Botafogo. A história do Botafogo é muito grande. Sabe, a história do Botafogo é muito linda. Eu vou fazer 70 anos. Sou um cara conservado, mas vou fazer 70 anos. Eu conheço a história do Botafogo desde menino que meu pai me levava. Meu pai era radialista, foi comunicador, compositor, tinha programa de rádio na época da Rádio Mauá, com Haroldo de Andrade, com outros nomes. E eu acompanho futebol desde 10 anos de idade, ia com o Sargentelli, que trabalhava com meu pai. Vi o primeiro jogo que eu vi do Botafogo, em loco, foi em 57, eu tinha 7 anos de idade. Depois eu comecei a ir em 62, depois, já com meus 13, 14 anos, pegava um ônibus e ia sozinho no Meia, com meu pai me levava para ver os jogos na Rua Bariri, em Bom Sucesso, aqueles grandes times do Botafogo. Então, as pessoas que brigavam pelo Botafogo, entre aspas, que daquela fase, infelizmente quase todas faleceram. E veio uma nova geração. E essa nova geração, infelizmente, se modernizou, só se fala em futebol europeu. E quando se fala dos clubes cariocas, só se fala do Flamengo. Eu, sem nenhuma crítica pessoal a ninguém, porque eu, graças a Deus, eu só tenho amigos na comunicação. Durante a minha carreira de 42 anos, eu não criei um inimigo, graças a Deus. Só tenho amigos. Posso divergir de opiniões, mas só tenho grandes amigos na Fox, que trabalharam comigo, na Sport TV, em outros órgãos, na TV Globo, mas eu discordo como é tratado o futebol carioca. E eu vou chegar a isso para responder a tua pergunta. O Botafogo, o Vasco, são muito achincalhados. O Fluminense nem tanto, mas também não é citado. Então, hoje, no Rio de Janeiro, os programas que vêm de São Paulo, os programas em rede, só se fala Corinthians. Tem um programa até que eu gosto de assistir, chamado, que não é crítica, que eu acho muito bom, mas é um programa de quase 3 horas, que é da Fox Sport Rádio. Eles falam 1 hora de São Paulo, 1 hora do Palmeiras, 45 minutos do Corinthians, 15 minutos do Flamengo. Os outros ignoram. Então, o que acontece? Com a quebra do Clube dos 13, que era uma coisa muito importante, o Clube dos 13 foi fundamental. Fábio Koffer, o presidente, uma pessoa ilustre, um homem de bem, um cara que conhecia futebol e que tinha sabe, eu me lembro que no período que eu fui assessor de imprensa do Botafogo, eu fiquei 6 anos afastado do rádio, licenciado pela Rádio Nacional, na época a Rádio Obras, para trabalhar no Botafogo, fui supervisor, fui assessor de imprensa. Eu sabia que tinha aquelas reuniões, o Rolim, o Mauro Ney, que pegou essa época, o próprio Montenegro, tinham reuniões, os clubes, se reuniam o Clube dos 13, em cada 15 dias no estado. Aí as reuniões, e era tudo muito unido. Depois que o Clube dos 13 acabou, e um dos responsáveis foi até um ex-presidente do Botafogo, o Maurício Assunção, a coisa, porque era o Cláudio, a coisa era assim, era dividida em 3 grupos. Era Flamengo, Corinthians, me fala a memória, Atlético Mineiro, aí veio São Paulo. Aí veio um pacote Botafogo, Fluminense, porque o Vasco vinha no segundo grupo, aí depois vinha o terceiro grupo. Aí era uma coisa muito próxima, muito paralela. Agora, o que acontece? Com o término do Clube dos 13, a coisa tomou vulto. Quer dizer, Flamengo e Corinthians, eu vou falar assim de maneira hipotética, tá? Não vou falar números que eu também não sei. O Flamengo ganha assim 200 milhões. Corinthians, 200 milhões. O Vasco, 70. O Botafogo, 70. O Fluminense, 70. O São Paulo, 90. Então, querem fazer no Brasil porque querem incutir na cabeça da garotada que é o futebol europeu. Eu fico muito chateado quando eu ouço as pessoas deixarem de assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, ou até a Copa do Brasil, ou até a Série B para ver um Campeonato Europeu, porque aí a garotada, tu vai no shopping, garoto com camisa do Barcelona, do Real Madrid, eu gosto de ver com camisa do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras. Então, uma elite que foi criada na mídia, ela
quer elitizar o Campeonato Brasileiro como se fosse um campeonato europeu que só tem 2 clubes em cada país. Aqui nós temos 12 em condições de... Não temos 12 pela falta de condição, pela falta de elenco, mas 12 de camisas pesadas, que envergam varal, que são respeitadas. Então, por isso que eu vejo esse momento. Eu não vejo um tratamento diferenciado do Botafogo, não. Eu vejo um tratamento Vasco, Botafogo, Fluminense, diferente por causa do desnível financeiro. Entendeu? Não acho uma coisa pessoal com o Botafogo. Por tudo que eu citei, tem que voltar ao Clube dos 13, haver mais união. Eu não vou aqui fazer propaganda, nada disso, porque o teor não é esse. Mas eu diria o seguinte, o meu irmão, ele é candidato a presidente do Botafogo. Ele tem alguns projetos, se for eleito, para tentar voltar ao Clube dos 13. Porque é uma coisa que vai ser útil para o futebol. Porque não pode haver essa discrepância. Diminuir essa diferença, né, Valdir? Diminuir essa diferença, que deixaram criar uma diferença muito grande. O próprio Mário Bittencourt, que é uma pessoa muito do bem, que eu conheço desde menino, que ele foi criado pelo padrasto dele, que era o Roberto Porto, um grande amigo, e eu tenho muita amizade com ele. Falei, Mário, você tem que brigar para voltar ao Clube dos 13. Ele falou, mas eu preciso de apoio. Vamos ver quem seja eleito no Vasco, entendeu? Porque eu sou apolítico. Eu sou Botafogo, eu me dou com os 2 candidatos que estão lá disputando com o meu irmão. O dia que quem for eleito para mim vai receber o meu abraço, e o importante é o Botafogo. Eu sou apolítico, eu sou campo e bola. Tá bom. A gente vai batendo bola. Se alguém quiser interferir e perguntar, não tem problema nenhum. Daniel Pomeroy, a sua pergunta na sequência é o nosso Silvio Bassetti, que hoje é integrante aqui para perguntas ao Valdir Luiz. Apenas um detalhe rápido. Um dos responsáveis pelo fim do Clube dos 13 é um querido colega nosso, competente, publicitário, ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, que pintou um esquema lá junto com, se não me engano, o Ricardo Teixeira, para tirar o Fábio Koff, e o Kleber queria ser o presidente do Clube dos 13. Aí o negócio, né? E outra coisa, tentaram aí começar a pintar aí um quadro de que o Flamengo, como você disse, e o Corinthians seriam o Real e o Barcelona do futebol brasileiro. Culpa da TV Globo. Claro, mas é claro. Isso aí. Esse movimento, aqui o buraco é mais embaixo. Você tem Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Bahia, Fortaleza. O futebol cearense, se continuar, se eles mantiverem o trabalho competente que vem sendo feito... Em mais 5 anos, Ceará e Fortaleza serão 2 clubes, já são gigantes, serão ainda mais. O torcedor lá é apaixonado. Mas vamos lá, o Daniel Pomeroy, você manda a bola, rola a bola aí com o nosso Valdir Luiz. É Valdir com W, né, Valdir? E Luiz com Z. Com Z. Valdir com W com Z. E Luiz com Z, É isso aí. Meu querido amigo Valdir Luiz, somos 2 sofredores, né, Valdir? Eu vou tocar num ponto da minha vida há 52 anos. O que você tem achado das arbitragens nos jogos do Botafogo? Eu tenho tido muitas reclamações, Valdir. Olha só, eu tenho grandes amigos que foram aptos, incluindo você, Cláudio Garcia, o Reit, o Arnaldo, são pessoas que eu gosto até hoje, e erraram e acertaram muito. Mas eu não digo que ninguém seja mal intencionado. Eu, graças a Deus, na minha vida, eu tenho 42 anos de profissão, nunca fui ameaçado nem processado, porque eu respeito a individualidade e respeito o cidadão, o ser humano. A minha crítica, quando é feita, ao profissional que está lá, ao apto, ao treinador, ao jogador. Por isso, graças a Deus, eu tenho esse orgulho de poder olhar para minhas filhas, para minha neta, que ninguém me ameaçou, porque eu sempre fui dessa conduta. Eu acho o seguinte, abrindo um parênteses, não considero ninguém desonesto nem mal intencionado, mas considero muito ruim os hábitos atualmente. Tem alguns hábitos muito ruins, eu vou citar aqui. Hilton Pereira Sampaio, esse Fortão é metido a encarar jogador, acho uma covardia que hábito faz, ameaça jogador. Tem um que está sendo ameaçado, o Rodolfo Trace. As arbitragens não têm sido só ruins nos jogos do Botafogo, não. E também o Botafogo teve alguns jogos que foi beneficiado. O hábito, na minha opinião, Daniel, ele erra e acerta. Você, menor do que isso, ele erra e acerta. Eu acho que o que está atrapalhando o hábito é o VAR. Por incrível que pareça, virou um amuleto para árbitro. Antigamente, você tinha no futebol, e eu sou desse tempo, eu comecei do futebol de salão e você apitava.
Comecei fazendo futebol de salão. Depois eu fui lá com o Lula para a Rádio Federal, mas comecei fazendo futebol de salão. Depois de ter passado pela Federal, na Mauá fazia futebol de salão de segunda a sexta com o Garcia e o falecido Jorginho e o outro saudoso querido amigo que era o Nilton Zanani. Nós quatro fazíamos todo de segunda a sexta, só não fazia quarta que tinha futebol. Então você se lembra bem disso. Então, muito. O hábito de futebol, ele antigamente era assim, no futebol era um hábito, 2 auxiliares e o quarto hábito, o cara quer anotar. Aí depois a Federação do Rio implantou até de maneira inteligente os pontas, os vigias, ali atrás do gol, não resolveu. Aí depois mudaram de lado, ficaram de um lado aqui, depois passou para o outro. Aí todo mundo, a mídia nova, porque tem um pessoal aí que usa os termos terceiro terço, quebra-bola, umas coisas que o torcedor não está acostumado a isso. Nós somos de outro tempo. Quebrar a bola para mim é pegar a bola... É furar a bola, Eles quebram a bola. Então, aí o que acontece? Criaram o VAR. Porque tudo que vem da Europa é bom. Ontem eu vi uma declaração até de um rapaz que eu gosto muito, do Rizek, que eu gosto muito dele, uma pessoa querida, e ele falou uma coisa que eu aplaudi de pé. Ele falou que o Andrei Lopes está fazendo um belo trabalho no Palmeiras, o Cebola, que não perdeu nenhum jogo. Se ele falasse qualquer língua, se ele fosse espanhol, se ele fosse argentino, ele seria o técnico do Palmeiras. Mas ele, como é brasileiro, entendeu? Então, porque nós estamos deixando tudo que é bom de lado e pegando tudo que é ruim dos outros. Criaram o VAR. O VAR, para mim, tinha que ser o seguinte: a bola entrou, a bola saiu, o impedimento que era como era antigamente na pelada da rua, bola na mão e bola na bola, estourada da defesa, impedimento, tá bom, na mesma linha não era impedimento. Então mudaram tudo, qualquer toquinho na mão é pênalti. Eu acho que o VAR está atrapalhando o árbitro. E alguns atos horrorosos, como tem esse Ricardo Marques Ribeiro, esse cara se complicam. Tem alguns bons, Rodrigo D'Alonso, tem muito poucos bons, mas a grande maioria é limitada. E tem uma coisa, Pomeroy, que eu não aceito isso, é covardia. É apto xingar jogador e depois chegar, botar ele tem a prerrogativa da caneta. Eu acho o Gaciba um cara do bem, eu conheço ele, o bem que eu digo em termos de honestidade, de seriedade, mas ele precisa mudar alguns conceitos. E ele vai para uma entrevista falar de que o VAR é manipulado por 6 pessoas. O futebol brasileiro está rico, que você tem 10 pessoas hoje para um jogo de futebol, 10. 6 numa cabine e mais 4 no campo. Então o futebol brasileiro está nadando em dinheiro. Quem paga isso? A CBF é rica, né? Você vê a CBF, só atrapalha. Você vê o garoto do Corinthians agora, estourou o joelho, só vai jogar daqui 6 meses. Quem vai pagar por mês? É a CBF que vai pagar? Para que esses amistosos sub-20? Então, eu acho que essa criação do VAR é uma coisa muito, muito chata. Eu acho que o VAR poderia mudar bastante e, se continuar, uma coisa mais simples, com mais rapidez. A bola saiu, a bola entrou, impedimento. Acaba com o negócio de o pé para lá, o pé para cá, que Deus o tem em bom lugar. Se o Loureiro jogasse, estava toda hora impedimento. Com o pé que ele tinha, né? Tava todo... Vamos falar para o Silvio Bassetti agora. Esse negócio de CBF aí, de estourar jogador de clube, os clubes são culpados também, porque o que ninguém pega de dinheiro emprestado adiantado com a CBF, hoje eu não sei se esse procedimento ainda acontece, né? Mas o que tem de clube aí, que a CBF adianta 3 anos de grana, então fica na mão dos caras. E ninguém não tem enxadeira, não tem como. Silvio Bassetti, dá uma canetada aí, vai na canela do Valdir Luiz, vai lá. Rapaz, um abraço aí para todos, prazer falar com o Valdir, com vocês, é sempre bom. O papo com o Valdir é um papo que rende, né? Ele estava falando aí essas primeiras respostas dele aí, as perguntas do Daniel e do Cláudio. Eu fiquei imaginando assim, várias questões, mas isso demoraria horas. Agora, eu queria só fazer uma introduçãozinha rápida. Além do profissionalismo, eu gosto de destacar sempre os pontos positivos nas pessoas, né? O Valdir tem uma generosidade que é uma coisa assim fantástica. Eu sou testemunha disso, porque ao longo dos meus 32 anos de carreira e 42 dele, né, eu precisei do Valdir, da ajuda do Valdir, mais de 20, 30 vezes, e não me faltou nenhuma vez. E o contrário, eu acho que não foi preciso, aí não precisou nunca de mim, entendeu? Mas era qualquer coisa, liga pro Valdir Luiz que ele te ajuda. Aí ligava, o Valdir Luiz me ajudava. Mas eu estou falando de 30 anos para cá, tá? Não estou falando de ontem, não, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que quando a gente tem oportunidade,
é bom falar, eu gosto de destacar essas coisas, entendeu? Da generosidade dele. E assim, o Valdir estava falando agora dessas coisas de modernidade, né? Eu não falo terceiro terço. Para mim, terceiro terço é um osso. O cara fraturou o terceiro terço, né? Pô, eu falo. Outro dia eu fui falar intermediária, me chamaram a atenção, não é mais intermediária que fala. Tem um negócio desse de terço aí. Terço é que minha mãe reza todo dia. É para a igreja, né? Entendeu? Então, quer dizer, tem umas coisas assim, né, Valdir? Agora, Valdir, assim, você falou do Clube dos 13, eu lembro perfeitamente disso. Como é que funciona? Quem sou eu para ensinar vocês? Todos vocês sabem como é que funciona, né? Mas eu presenciei uma situação envolvendo o Botafogo, que na época daquela ruptura, né? Porque a CBF destruiu o Clube dos 13, né? Como é que o voto do Botafogo se deu? Dias antes da eleição, o presidente do Botafogo, pode ser que eu esteja enganado, se não me falha a memória, seria o Maurício Assunção. Pode ser que eu esteja enganado. Foi a CBF, numa ida daquelas normais, né, de dirigente de futebol, para pegar um adiantamento disso que o Lula está falando, de não sei quantos milhões que o Botafogo precisava, porque está sempre com a corda no pescoço. E o Ricardo Teixeira, muito generoso, deu adiantamento, autorizou o adiantamento total logo. Não foi nem parcelado, foi total. Um mês depois, 40 dias depois, ia ter a eleição do Clube dos 13 com o candidato Ricardo e com o outro candidato. E aí o Ricardo sempre dizia, porque houve essa pergunta, né? Houve compra de voto? Não comprei voto. Aí que você vê a sutileza da coisa, né? O cara vai, em nome da instituição, lá pedir porque o clube está passando pelo sufoco. Recebe o adiantamento na íntegra. Esse cara vai votar contra o sujeito que deu o adiantamento na íntegra 20 dias depois? Não vai. Então, essas coisas, né? Você falou do Clube dos 13, aí por isso que isso me fez lembrar dessa história do Clube dos 13. Você acha possível, Valdir, tal a dificuldade, né? Porque a gente vê muito o que a gente tem de produção de dirigente de futebol brasileiro é uma produção da vaidade, né? Uma vaidade sem tamanho e eu vejo assim que os dirigentes de futebol nosso não têm uma visão mais ampla, entendeu? Eles são uma visão muito restrita ao clube. Claro, tem a pressão, tem a paixão, mas eles não abrangem muito esse campo visual deles, entendeu? E de atuação. Você acha assim que há possibilidade real de uma liga, de uma reunião de clubes no formato do Clube dos 13 ou em outro formato semelhante que possa chacoalhar o futebol brasileiro? Ô Silvio, antes de mais nada, eu quero agradecer as suas palavras. Eu acho, porque eu fui assessor de imprensa, eu acho que a função do assessor de imprensa, primeiramente, é ajudar a imprensa. E segundo, tratar todo mundo bem. Eu sempre tratei todo mundo bem, sempre respeitei e passei o que é. Porque você fica... Assessor de imprensa é uma função que você é a pessoa do clube e tem que ser o elo. E tem que ser respeitado pelo clube e respeitado pelos colegas de profissão. Porque eu sempre dizia, eu estou assessor de imprensa, eu vou voltar para a minha vida profissional. E voltei, e graças a Deus, no período que eu fui... Mas, Valdir, eu não falo só do momento que você foi assessor de imprensa, eu não falo ao longo dos anos todos. Porque às vezes tinha uma coisa... Liga para o Valdir que ele sabe. Liga para o Valdir. Nunca... Mas é um prazer. Eu gosto disso, de tratar todo mundo bem, de ter diálogo, de bater papo, de fazer amigos. Então, eu sempre disse na minha vida, eu tenho que tratar... primeiro que é do meu feitio, eu fui educado dessa maneira. Então, é o seguinte, eu tinha que ser o elo de ligação entre o clube e a imprensa e, acima de tudo, saber também tratar todo... E eu sei, é sempre o meu objetivo, explicar com educação. Olha, infelizmente, hoje não dá para o fulano falar, não dá para fazer uma entrevista hoje, mas a gente marca para outro dia, sempre tratando com o maior respeito, com maior atenção às pessoas. E, sabe, isso é um marco na minha vida, até hoje, eu só tenho amigos. E quando você falou o negócio de... É por isso que eu gosto de ouvir o Washington Rodrigo, porque eu falo o que eu ouvi e gosto de ouvir. Olha só, se não me falha a memória, 8 clubes de Série A vão ter eleições esse ano. 8, se não me falha a memória, 8. Aqui no Rio são 2, acho que 2 em São Paulo e Corinthians, 4, eu acho que mais 4 pelo Brasil inteiro. Acho que o Atlético também vai ter. Isso aí é uma mudança com novos dirigentes. E pelo que eu estou sabendo, a arrogância que tinha na CBF mudou um pouco.
com esse pessoal que está lá hoje, segundo eu tenho informações, são muito acessíveis. O presidente Rogério Caboclo e o Walter Feldman. Então, isso aí já é um passo para que os clubes possam negociar alguma mudança de estrutura, sentar com a TV Globo, que agora já perdeu a hegemonia de muitas competições, e que a coisa fez uma coisa mais adequada, eu digo adequada financeiramente, para que tenhamos times competitivos. Senão, daqui a 3, 4 anos, só vai ter Flamengo, porque o Corinthians vive uma baderna, deve muito, do estádio do Lula, então deve muito. Então, o que acontece? Se daqui a 4, 5 anos não houver uma mudança, nós vamos ter 2 grandes clubes brigando pelo título e o resto brigando por Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento. Vamos na sequência com o Borges. Eu pensei que o Daniel Pomeroy fosse ficar só de cueca na movimentação que ele fez, mas foi tudo tranquilo. Porque o que tem enrolado aqui o nosso é gravado, né? Então, qualquer coisa editaria. Eu estou de bermuda, tá? Eu estou de bermuda. Oi! Eu estou de bermuda também. Levantou uma perna, tirou um tênis, chinelo. Ele quer ficar dando lance? Cheio de marmanja aqui, ele quer ficar dando lance, pô. Vamos à pergunta do nosso Carlos Borges, o Borges para Valdir Luiz. Diga aí, Borges. Um abraço, Luiz Carlos Silva. Um abraço, você ligado no 3 na Rede. A pergunta é para o Valdir Luiz. 3 em 1, Valdir. A primeira, você acredita que o Botafogo entra em falência? E SA, vem ou não vem? E o Campeonato Brasileiro? O Botafogo permanece na Série A? Um abraço para você, Luiz Carlos Silva. Um abraço a todos ligados no 3 na Rede. É só... Deixa eu responder. Faliu? Ele perguntou se faliu. O Montenegro é uma doce figura, uma figura querida. Ontem eu conversei com ele, meia hora no telefone, um cara bacana, mas às vezes ele extrapola pela paixão. Ele extrapola, e a paixão às vezes nos leva à debilidade. Então ele foi muito infeliz na colocação dele. Eu falei isso para ele. Porque você não pode. Um clube de futebol jamais será falido. Vive um momento difícil. O Botafogo viveu um momento muito pior quando o Emílio Pinheiro saiu, que o Mauro Ney assumiu com o Antônio Rodrigues, o Aurito e o que você conhece bem, e o Alcides Aguilar. O Botafogo tinha 2 jogadores, não tinha sede, treinava em Marechal, a sede do Botafogo era no Morisco Mar, entendeu? Tudo bem, o Montenegro é um cara fundamental para o Botafogo, mas eu achei o termo falido um termo muito forte. É que ele está chateado com algumas coisas e, sabe, ele ajuda bastante. Tudo bem, ele sempre ajudou em várias situações. Então, eu acho que ele foi infeliz. Eu gosto dele, ele já fez muito pelo Botafogo, é uma pessoa do bem. Ele foi infeliz na colocação, porque o Botafogo jamais será falido. Se o Botafogo está falido, está o Fluminense, está o Cruzeiro, está o Vasco, está um monte de gente falido. Ele foi infeliz, mas eu levo isso em consideração numa coisa chamada paixão. E a paixão, SA, não acredito na SA. Não acredito da maneira como foi. Inclusive, eu brinquei com ele. Como é que você quer botar SA se você fala que o clube está falido? Qual o investidor? O Lula, o milionário, o Daniel, o milionário, vai botar dinheiro. Não. Então, a palavra falido, ele foi infeliz. A SA está muito difícil. Pode vir um fundo de investimento, que está sendo tratado por uma pessoa muito séria, que é o Gustavo Magalhães, um fundo de investimento, e seria não uma SA, seria como se foi o Unimed no Fluminense, como é a Crefisa no Palmeiras, um investidor para tomar conta do futebol, paga as dívidas, tudo que for entrar vai para esse grupo, entendeu? Faz um time forte, isso pode acontecer. E com relação ao rebaixamento, eu torço para não cair, mas estou muito preocupado. Porque eu acho, e eu estou falando isso quando eu faço a crítica é ao trabalho e não à pessoa. O comitê do Botafogo avaliou mal. Todo mundo é passível de erro. O Botafogo contratou muito mal. O Botafogo não contratou com equilíbrio. Hoje, para ganhar um campeonato ou brigar contra o rebaixamento, qualquer coisa, você tem que ter um elenco. O Botafogo é um time descompensado, eu vou explicar. Tem 6 laterais direitos, 6. Marcinho, Fernando, Barrandegui, Kevin, Gustavo. Tem 6. E Varley, 6. Tem 3 laterais esquerdos. Não tem um zagueiro experiente. Não tem um substituto para o Bruno Nazário.
não tem um volante, não tem 2 homens de lado. Então foi um erro de avaliação, que engloba todo mundo, não é só o comitê, não. Isso passa por muita gente. Passa pelo Paulo Autuori, passa pelo gerente de futebol. Então, é um erro coletivo. Então, eu vou usar uma frase que o Valdir Amaral dizia. Quando o erro não é de maldade, você encosta. Quando é de sacanagem, você pune. Então, não foi um erro de maldade. Foi um erro de falta de, não sei, de conhecimento. Avaliação errada, né? Então, foi um erro. Esse erro pode custar caro para o Botafogo. Eu espero que não, porque o elenco do Botafogo não está compensado. Eu falei ontem com o Flávio Tênis, que é uma figura querida que eu conheço de menino, o pai dele foi nosso companheiro, Paulo César Tênis, dos maiores narradores. Ele está preocupado. Ele falou: vou botar o time. Eu vou repetir o time que o Bruno vinha jogando, porque eu não vou mexer no time, porque eu não tenho. Mexer para quê? Porque eu não tenho outras alternativas. Então é difícil. Eu torço. O negócio é torcer, rezar, ver se a arbitragem também não atrapalha e jogar bem, né? E o Botafogo não pode jogar bonito. Botafogo. Eu vi uma entrevista do Túlio dizendo o seguinte, o Túlio Lustosa: eu quero um estilo de jogo. Túlio, meu garoto, vou te pedir um favor. Nesse momento é jogar feio e ganhar. O negócio de jogar bonito é para Flamengo, para Inter, para Atlético, que estão brigando pelo título. Então você vai rezando 1 terço, 2, 3. 3. 4 por dia. 4 por dia. Eu vou colocar um torcedor botafoguense e depois você vai contar aquela história do Zildo Dantas, grande Zildo. Alegrar um pouco mais o programa. Pedrinho, torcedor do Botafogo, ele mora em Teresópolis, apaixonado pelo Botafogo. Quando soube pelas redes sociais que o Valdir seria entrevistado, ele vibrou muito. Meu ídolo e tal. Vamos ouvir aí a pergunta, vamos conferir a pergunta do Pedrinho, lá de Teresópolis. Manda aí, Pedro! Alô, Luiz Carlos Silva, amigos ligados no 3 na Rede. Eu sou o Pedro de Teresópolis e é um prazer imenso estar participando do programa novamente. E hoje estou aqui com o meu mascote, o Fergus. E é um prazer aí estar fazendo uma pergunta aí ao grande botafoguense, Valdir Luiz, a quem eu acompanho desde a época da Rádio Nacional como repórter e comentarista. Valdir, primeiramente um grande abraço aí, saudações alvinegras. Queria te fazer 2 perguntinhas. A primeira, como você tem acompanhado aí o Botafogo aí dentro de campo, o resultado não aparecendo, e fora de campo aí a diretoria batendo cabeça, um disse-me-disse danado, e você acha que a partir das próximas eleições teremos aí um céu estrelado ou vamos ter aí um céu nublado aí dependendo dos resultados das eleições? E a segunda pergunta, qual foi o momento mais feliz que você viveu aí torcendo pelo Fogão, que você se emocionou? Um grande abraço a todos, foi um prazer, saudações alvinegra. Que beleza. Um abraço para o Pedrinho, obrigado pelo carinho. Prazer grande responder a pergunta dele. Muito obrigado. Algumas você já falou até, né, Valdir? Você já falou, ele perguntou o que você já comentou mais ou menos. E no final ele perguntou qual o momento mais emocionante que você viu até aqui como profissional pelo Botafogo. Eu entendi assim. Não, eu vou te explicar. O que eu disse foi o seguinte: infelizmente, quem ganhar a eleição não vai poder fazer nada em termos de contratar jogador, porque as inscrições já estão encerradas e quem ganhar e quem sair vai continuar todo mundo torcendo para que não caia, porque o campeonato vai até 24 de fevereiro e depois, dia 28, já começa o campeonato estadual. Então, é com esse grupo que tem que torcer. A minha maior emoção como torcedor do Botafogo, como torcedor profissional, eu tinha um sonho na vida de trabalhar em rádio e ser repórter, segundo sonho, e cobrir o Botafogo. E eu cobri o Botafogo na minha carreira, eu fui repórter até 2006. 2006 eu passei a ser comentarista. E aí o que acontece? Eu, como repórter, a maior emoção que eu tive foi aquele título de 89. Por quê? E eu agradeço realmente a uma pessoa que Deus o tem em bom lugar, que chama-se Loureiro Neto, tinha um carinho especial por ele. Eu era repórter, e naquela época o repórter não é como hoje, o Silvio sabe disso, não estou fazendo crítica a repórter não, era a situação, a circunstância era totalmente diferente. Eu era repórter do Botafogo, eu ia todo dia para o treino com o Espinosa, que morava do meu lado, eu morava num prédio, eu morava no outro, eu frequentar o Gotado, era amigo da família, as filhas dele estudavam com as minhas, Paulo Galvão, Carlos Alberto, São Ricardo Cruz. Então, eu era um repórter que frequentava o clube, mas nunca escondi notícia, sempre fui profissional. E eu sonhava em ser
e ver o Botafogo campeão. Tanto é que na véspera da decisão, vou contar um detalhe que tu vai rir, Lula. Eu cheguei para o Dolcei e falei, Dolcei, pô, naquela época, você sabe disso, Lula, a gente fazia concentração, Daniel, o Cláudio é de uma outra geração, mas o Silvio se lembra disso. A gente fazia concentração, eu tinha linha no Hotel Monza. Eu chegava no Hotel Monza, que é em frente ao Parque Olímpico hoje, chegava lá com o micro, chegava lá, plugava minhas coisas, entrava na programação. Dia de domingo, chegava 10 horas da manhã, tinha o tal do Domingolão, que apresentava o falecido César de Alencar, que apresentava o Domingolão. Pô, pessoa, eu arrepiei. Primeiro dia que eu entrei no Domingolão, que o César de Alencar me anunciou, eu não sabia, não podia falar César de Alencar, que eu ia na Rádio Nacional e ia apresentar aquele programa de sábado. E aí, rapaz, aí eu cheguei do Dolcei e falei, Dolcei, eu fiz todos os jogos, viajei, pô, deixa eu ir para arquibancada, me libera desse jogo, eu faço a concentração, depois deixa eu ver o jogo. Ele falou, o Botafogo não vai ser campeão porra nenhuma, vai fazer o teu trabalho que eu não vou te liberar porra nenhuma. Aí naquela época, mas o Dolcei era uma figura querida, mas falava daquele jeito carinhoso, não era daquele jeito. Pô, adorava o Dolcei, você é um amor de pessoa. E aí, o Loureiro chegou para mim e falou assim, filhinho, fica tranquilo. Aí, porque naquela época trabalhavam 2 pontas e 2 no fosso. Você lembra, Lula? 2 pontas e 2 no fosso. O Cid Loureiro fazendo ponta, que eram os titulares, e os repórteres setoristas faziam o meio. Ele ficava atrás do túnel, entrevistando o treinador, com 15 minutos, o garotinho criou isso, todo mundo chegou. E aí, tá gostando do jogo? Hoje o cara não fala nem no intervalo, que dirá com bola rolando. Antigamente o cara falava com bola rolando. E aí, rapaz, aí o Botafogo fez o gol, larguei tudo, tirei o fone, vibrei em cima do Maurício, aquela confusão toda. Aí quando acabou o jogo, terminou o jogo, o Loureiro me chamou e falou, quem vai fazer é você hoje? Ele falou, rapaz, eu não conseguia falar, eu chorava de emoção, não conseguia entrevistar. Foi a maior emoção, tirando o nascimento das minhas filhas, foi a maior emoção que eu senti na minha vida, foi aquela 21 de junho de 89. E no dia seguinte, para você ver como o rádio era outro e o profissional era outro. Os profissionais eram outros, perdão. Eu tinha um programa no Mundo da Bola, que o saudoso César Reis apresentava de 5 às 7. Eu levei todo o time do Botafogo. Eu tenho esse orgulho. Até as pessoas brincavam lá na rádio. Quem conhece bem, o Luiz Carlos conhece bem, que trabalhou na rádio, o Will Luiz, que era do... O Will Luiz dizia, você e Mirinha Borda pararam para Samauá. Eu levei o time inteiro do Botafogo. E depois, como era o rádio, hein? Eles foram para a Rádio Globo, foram para a Rádio Tupi, o Tinoco levou o pessoal para Tupi, o Sérgio Américo levou o pessoal para Globo, para ver como é que era o rádio. Porque a gente tinha respeito, ninguém escondia a notícia, mas havia uma reciprocidade de trabalho, você entrevistava quem você quisesse. Imagina você ficar numa concentração, fulano, chega aqui. Aí o cara acabava de almoçar, olha, acabou o almoço aqui, está descendo aqui o Josemar. Pô, era outra coisa. Então, realmente... Foi a maior emoção que eu tive no rádio, trabalhando, foi o título do Botafogo de 89. Ó, Valdir, hoje para você entrevistar jogador, você tem que ter autorização do diretor do clube, do empresário, do procurador, do assessor de imprensa. Não, na minha época de assessor de imprensa, eu fui assessor de imprensa até 2001. 2001, 2002, eu virei supervisor, que o Luiz Henrique foi para o Santos, e aí, por indicação do Abel, e até dos jogadores, Germano, Sandro, eu virei assessor de imprensa. O Tinoco veio, o Marcos Tinoco, que é uma grande figura também, veio ser assessor de imprensa. E, na nossa época, tinha só o assessor de imprensa para resolver. Hoje, se você pedir uma entrevista com um jogador, eu vejo lá na TV Brasil, às vezes o Bocage me pede, eu tenho que contato com alguém, me ajuda aí. Hoje você tem que falar, você fala com o assessor de imprensa do clube, não vou citar o Botafogo, no caso o Caco, que é um excelente profissional, o Caco fala, Valdir, tem que falar com o assessor de imprensa do jogador, que agora o clube não tem mais autonomia. E isso é que vaza muitas coisas que acontecem dentro do clube. Que o jogador que está aborrecido com alguma situação, ele vaza para o assessor dele. Isso é um problema também muito delicado. Naquela nossa época era muito mais tranquilo. O Renato foi afastado do Botafogo na semana de uma decisão, e eu fiquei no ar na casa do Renato 2 horas, de 5 às 7, na casa do Renato, o Renato com fone no ouvido, conversando com
com o falecido Alberto, com o Rodrigues e outras pessoas que estavam no programa. Entendeu? Então, o futebol, a gente fala isso, eu digo até para os meninos lá da rádio hoje, os repórteres, eles falam, pô, mas é assim, era assim, você testemunha auditiva, e ocular, o Luiz Carlos também, o Cláudio já pegou já uma outra geração, mas ouvia rádio. Pô, era muito fácil trabalhar. Em 89, naquele título, de 89, naquela campanha do Botafogo, eu cobria o Botafogo pelo Jornal do Esporte. Você entrava, os repórteres entravam em campo para assistir ao treino no banco de reservas, do lado dos reservas. A gente tomava suco, entendeu? Quer ver uma coisa? Eu vou contar um fato aqui, já que ainda estamos no clima, hoje, no clima do aniversário do Pelé. Em 1985, eu estava recém-chegado na Rádio Nacional e fui fazer uma chegada do Botafogo num torneio desse aí. Eu fui 2 torneios internacionais com o Botafogo, que na época era obrigatório você ir. Eu fui, o Rui Fernando foi, o Tinoco Chaguês foi, que era obrigatório você levar um jornalista. Isso. E aí, eu estou esperando o Botafogo chegar, sai o Pelé, rapaz. Sai o Pelé. Aquele carrinho cheio de mala. Pô, eu olhei para o lado, não tinha nenhum jornalista. Eu fui o primeiro a chegar. Mas eu falei, alguém entrevista o Pelé, o Denis come meu fígado. Né? Sabe como é que é, né, Luiz Carlos? O Denis fala, por que você não entrevistou o Pelé? Grande figura, Denis Menezes, figura querida. E aí, o que acontece? Eu fui em cima do Pelé. Falei, Pelé, fui atrás dele. Pelé, por favor, bom dia. Dá para você me dar uma entrevista? Meu nome é Valdir Luiz, sou da Rádio Nacional. Ele falou, pô, não, encosta aí. Aí encostou o carrinho. O que você precisa, menino? Eu não sabia o que perguntar. Sabe o que ele falou para mim? Tu vê a grandeza do Pelé. Entrevistei uma vez na vida ele. Como é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Valdir Luiz. Aí eu falei, estamos aqui com o Pelé. Bom dia, Pelé. Ele falou, bom dia, Valdir. Pô, eu cheguei na rádio, mostrei pro Denis. Denis, o Pelé me reconhecia, nem me conhecia. Pô. Profissional, né? Profissional. Hein? Cláudio Afonso, manda mais uma aí. Daqui a pouco ele vai contar a história do Zildo Dantas. Diga aí, Cláudio. Tantos anos de Botafogo, e o Botafogo não tem alcunha de glorioso à toa, né? Isso que você falou quando eu te fiz a pergunta, realmente eu fico, às vezes, assim, eu vejo realmente muita gente jovem e que realmente, por não conhecer, por exemplo, eu, quando comecei a acompanhar futebol, nos anos 70, o Botafogo era um grande time, o Flamengo era o freguês do Botafogo, né? O que isso mudou. Então eu vejo um desconhecimento muito grande sobre a história. O Botafogo é glorioso não à toa. Então, são 2 perguntas. Bate pronto para você, Valdir. A primeira, em tantos craques que o Botafogo teve, qual o teu grande ídolo, o teu craque, aquele, não necessariamente o que jogou mais, talvez acho que seria uma unanimidade o Garrincha, mas o teu grande ídolo da história do Botafogo. E a segunda, aquele que não foi um grande craque, talvez não seja nem tão lembrado pela torcida alvinegra, mas no teu contato, seja como torcedor ou seja como profissional, aquele cara que se identificou, honrou, respeitou a camisa alvinegra, que ganhou a tua admiração pela identificação criada dele com o Botafogo. Esses 2 personagens quero que você diga pra gente. O ídolo e o cara que te conquistou pela identificação, pelo respeito à gloriosa camisa alvinegra. Olha só, o ídolo, se eu falasse de ídolo, eu ia falar de tantos aqui que não ia dar tempo. Acabar o programa. Falar de um só, que foi Newton Santos. Tive a honra de ver o Newton Santos jogar como 4º zagueiro no Botafogo, encerrar a carreira, e ele, como supervisor, eu viajei para Paris como jornalista da delegação em 83 para pagar o passe do Abel, e ele era supervisor. Pô, que história! Como eu conversei com o Newton Santos, pô, sabe, sabe, uma coisa que você olha, pô, tô aqui com o Newton Santos, em Paris, num avião, pô, entendeu? Newton Santos é o concurso. Eu tive vários, Garrincha, quando era menino, Didi, e Gerson, Paulo César, Roberto Miranda, Jairzinho, Manga, Marinho Chagas. Olha, mais um que eu tenho muita tristeza de não ter ganho um título com a camisa do Botafogo. Mendonça. Ótima lembrança. E um excelente jogador. O maior injustiçado que eu vi com a camisa do Botafogo, vai ter muita gente me criticando. Mas a gente está preparado para crítica e elogio. Renato Gaúcho. Se ele, Botafogo, fosse campeão brasileiro, ele teria hoje, eu não digo bucho, mas seria idolatrado para o torcedor do Botafogo. Infelizmente, por ele ser legal demais, e tinham outros jogadores do Botafogo, ele participou daquele churrasco de aposta, e aí
um companheiro de televisão fez aquela entrevista, ele comendo churrasco com um gaúcho e foi afastado. Ele foi naquele Campeonato Brasileiro, Lula. Eu fiz todos os jogos. Ele foi o melhor jogador do Botafogo em todos os jogos, mas por causa a má atuação no primeiro jogo e aquele episódio com o gaúcho, ele foi massacrado e ele tem essa grande frustração. Diretoria do Botafogo, vou fazer uma pergunta, eu vou pedir ao Daniel, vou fazer uma pergunta para o Daniel, mas a diretoria do Botafogo errou, né? Era o Mauro Ney, o presidente, afastando... Era o Emil Pinheiro. Na decisão daquele título com o Flamengo. O Mauro assumiu em 93, quando o Emil renunciou no final do ano. Quem afastou o Renato foi o Emil. Foi o Emil. Não foi Mauro Ney. Não, o Mauro é o vice-presidente. Emil, que é amigo, muito amigo muito amigo do nosso Silvio Bassetti. O Emil, que foi vamos ser justos também, ele foi muito importante para o Botafogo. Nesse episódio ele errou, mas ele foi muito importante para o Botafogo. O Daniel Pomeroy, o Valdir deu algum trabalho para você em algum jogo ou foi sempre na maciota, tranquilo? Como é que era o relacionamento? Tranquilo, porque naquela época o repórter entrava no campo, fazia entrevista com o ato, não tinha tanta prosopopeia, como dizem os experts, não tinha tanta frescura. Ia entrevistar, perguntava. E a gente sempre, no departamento de árbitro da federação, quando tinha escala pronta, divulgava para toda a imprensa, ninguém ficava segurando notícia. E sempre tudo foi muito tranquilo. Isso é uma coisa que hoje eu faço. Quando eu tenho a oportunidade de saber as escalas da Comebol, da FIFA, antes de muita coisa, que eu vou cavucando nos bastidores, eu divulgo. Eu acho que isso é importante, né? Não é suprimir informação, é você fornecer informação. Isso é uma coisa boa. E Valdir sempre foi o cara tranquilo. Valdir tinha uma coisa de jogo do Botafogo, ele ficava branco, outras horas ele ficava nervoso. Mas é a paixão. É a paixão pelo Botafogo. Posso contar uma historinha aqui rapidinho sobre a arbitragem? Bem legal, bem descontraído. Claro. Tem um locutor, eu não vou dar o nome dele, que ele até faleceu. Ele chegou, nós fomos fazer um jogo do Botafogo, ele e o Roberto Porto em Friburgo. E a gente foi de ônibus. E na véspera teve o casamento do Cícero Melo, as águas rolaram até tarde. E aí o ônibus saiu 8 horas da manhã da rodoviária Novo Rio. A rádio mandou a gente de ônibus. Aí saiu eu, o operador Roberto Porto, aí o locutor não apareceu. Aí se atrasou, pegou o ônibus mais tarde. Aí a bola ia rolar, o jogo era 3 horas, depois passava para o jogo do Maracanã às 5. E eu fiquei rolando no campo, o falecido Travasso, gente boa, que Deus o tenha. Falei, Travasso, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui, atrás porque meu locutor ainda não chegou. Aí, eu fiquei segurando. Aí daqui a pouco eu vi ele chegar na cabine, lá do Eduardo Guilherme. Aí, falei, Travasso, atrasei 2 minutos. Aí só falei o nome dele, entrou com a vinheta, ele não sabia nem os times. Aí, e o Travasso, aquela época era tão legal que o árbitro te ajudava. Eu fiquei segurando até o locutor chegar. Mas dá o nome dele, que ele já morreu. Pode falar. Não vai ficar, a família não vai ficar aborrecida, não. Não. Paulo Roberto Braga. Grande Paulo Roberto. E o Paulo Roberto Braga tinha um vozeirão enorme. Quando ele falava... Gostava de cantar também, né? Cantava. Era uma figura querida, viajar com ele era bom demais. Aí ele chegou... Quando eu vi ele chegar, só deu tempo de botar o fone, vibrando com o futebol do Brasil, me confirma as escalações. Chegou no laço aos 44 segundos. Mas Valdir, quando ele fazia um anúncio de seguros de um banco, mas sabe, tinha um eco enorme no estádio. Não, ele era campeão. Paulo era uma figura doce, não fazia mal a ninguém. Ele era metido a narrador de jockey também, imitava... também. Jockey, ele cantava no avião, você viajava com ele, ele começava a cantar no avião, ele gostava de cantar a música do Vanderlei Cardoso. Toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro dele. Era o Piquenique. Ele adorava cantar o Piquenique, mas cantava alto mesmo, parava o avião, ele era show de bola. Grande figura que Deus Santiago. O Jota Santiago é cantor também. Também. Não, tu sabe do Jota, né? O Jota, ele faz um show com peruca e sem peruca. O cara paga
2 vezes, né? Um ingresso para ver. Ele canta como tem um nome que ele usa. O Jorge Nunes que falava, ele tem um nome que ele usa, já depois eu vou me lembrar. E depois J. Santiago. Ele cantava com um turbante, mas depois ele vinha como J. Santiago. Ele tem um vídeo dele que ele me mandou, sei lá, eu peguei na internet, ele cantando aquela música do um cantor italiano, Cipiandi Salvivi. Mas é show, é um espetáculo. Muito. Não, olha só, o rádio era... O Lula, o rádio era muito bom, né? Aquela viagem naquele ônibus de 7h30 da manhã, que ia para Campos para fazer o jogo do Americano e do Goitacás, que só ia gente de rádio. Pô, eles faziam um duelo musical, cantando. Santiago e Paulo Roberto. Pô, a viagem, pô. O J. Santiago, isso dentro do avião. O Jaime Luiz, comentarista, nosso querido Jaime, está lá em Portugal, está lá descansando. O Jota saía pelo corredor do avião e, quando voltava, ele parava em frente ao Jaime Luiz e apontava o dedo bem na cara, no rosto dele, e começava a gritar: eu já te avisei, eu vou te dar um tapa na cara. O avião todo mundo olhando, e o Jaime começava a encolher: não faz isso, não faz isso. E ele: eu já te avisei, rapaz. Você não me desacata, não, que lá fora eu vou bater em você. Tudo de brincadeira. Mas vai explicar isso para o passageiro do avião, que aquilo é uma... O Zildo Dantas, como é que foi a do Zildo Dantas? Ninguém cobre, nem o sol cobre o melhor Flamengo que Zildo Dantas. Em respeito à memória do saudoso Zildo Pinheiro Dantas, vou contar 2. A primeira, no dia 4 de janeiro de 1986, assumiu um novo chefe de esporte da Rádio Nacional, Valdir Dutra Amaral. Essa bandeira do rádio, aprendi demais com ele. Uma pessoa que eu não tenho adjetivos para qualificar o Valdir Amaral. Cara, fantástico. Não dava muito esporro em repórter. Hein? Fala com Loureiro, negócio de repórter com Loureiro, não quero saber disso, cara. Aí, ele, o Mendes, convocou toda a equipe, fomos para o auditório da rádio, né? Convocou toda a equipe e ficamos lá fazendo uma saudação, cada um falando uma saudação para a chegada do Valdir Amaral. Eu estou sentado ao lado do Mário, que é um querido amigo, até hoje a gente trabalha junto. O Mário falou para mim: isso vai dar merda. Porque aí estamos lá. Aí daqui a pouco eu fui lá, falei, o Mário falou, o Yara Araújo falou, todo mundo falou. E recepcionando, perdão, o Valdir e os que chegaram com ele. A volta do Sidney, Loureiro, César Riso, Ayrton Rebelo, Rui Guilherme. Uma equipe de altíssimo nível. Se juntou a nós, uma equipe de alto nível que a Rádio montou em 86 para a Copa. Pércio de Lima era o coordenador. E aí foi a vez do Zildo falar. Aí o Zildo, ele fechava o olhinho para falar, falou: eu quero falar da minha alegria de trabalhar com o Valdir Amaral. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar com esse nome famoso do rádio. E uma coisa ele pode ter certeza: eu vou ajudar a carregar a alça desse caixão. Aí, meu amigo, o Valdir Amaral e falou: sou jeito negativo, primeiro dia, falando em caixão, pô, sou jeito negativo. Se for por imbecilidade, bota no jornalismo. Se for por sacanagem, bota na rua. Aí tem outra do Zildo fantástica. O Flamengo ficou 20 dias fora, disputou 2 torneios, ganhou os 2. Aí Cabral, nosso saudoso, Zezinho, rei do pênalti, Zé Cabral, figura querida. Pessoas maravilhosas que eu sinto falta até hoje. Eu tenho um orgulho, sabe, Luiz Carlos? Eu trabalhei com os maiores nomes do rádio. Tenho um orgulho disso. Os narradores que eu trabalhei, vou citar aqui: Luiz Carlos Silva, Zé Carlos Araújo, Valdir Amaral, César Riso, Ayrton Rebelo, Orlando Batista, Paulo Roberto Braga, Júlio César Santana, Paulo César Tênis, J. Santiago. Trabalhei com José Cabral, trabalhei com esses caras todos. O negócio de fazer ponta para esses caras, Orlando Batista. Aí o Cabral voltou, todo mundo lá o Zildo voltou, todo mundo no bate-bola, né? Ao vivo bate-bola, media 11h01. Aí todo mundo lá, porque era o seguinte, o Luiz Carlos sabe disso. Quando o treino era de manhã, você podia ir para o treino e entrava de lá. Quando o treino era à tarde, você tinha que ir para a rádio e depois ir para o treino. E de manhã, acabava o treino, que em casa almoçava, 5 horas, todo mundo lá na rádio. E fazia até 9h30 ao vivo. Só deixava gravado o de 11 à meia-noite. Aí o Cabral fez aquele elogio.
Tá voltando ele, Zildo Dantas. Ninguém cobre melhor o Flamengo do que o Zildo Dantas. Flamengo vitorioso, bababá. E aí, Zildo, que bom é velho. E como está o velho mundo? Ele falou, já não está tão velho, tem os prédios novos. Silvio Bassetti, toca mais uma aí. Zildo Dantas. Ô, Valdir, Valdir, a gente que acompanhou, né, viu, de certo modo, o futebol brasileiro dar show pelo mundo todo, né? Em 70 eu tinha 5 anos, mas deu para ver já, né? E depois, com as conquistas de 94, não muito, mas aquele timaço de 82, 86, a conquista de 2002, que foi também com futebol muito bacana. Você ainda acredita na possibilidade desse resgate do futebol arte? Você acha que é uma coisa que ficou para trás e não volta mais? Você falou há pouco do Mendonça. Se o Mendonça tivesse hoje no futebol brasileiro, ele seria titular em qualquer time do Brasil, mas fácil, fácil. Qualquer um dos 20 da Série A teria o Mendonça como titular e ele estaria na seleção brasileira, compondo a seleção como reserva ou como titular ao lado do Neymar ali, não sei. Hoje a gente só tem um jogador que representa isso, na minha opinião, que é o Neymar, o jogador do drible, do gol, da jogada vistosa, o futebol arte, né? Você acha ainda que a gente ainda pode recuperar isso um dia ou isso ficou para trás, é a história para contar? Olha, eu tinha 18 para 19 anos, a seleção de 70 foi a maior seleção que eu vi jogar na minha vida. Com todo respeito ao de 82, eu tenho alguns amigos que estavam em 82, como o Edinho, como o Roberto, que me contam. O Roberto, trabalhei com o Roberto 4 anos. Ele me conta que o Tele era um pouco, um pouco radical em algumas situações. Eu, na minha opinião, o Serginho não jogaria o Roberto, não jogaria o Luizinho, jogaria o Edinho. Acho que a seleção ficaria mais encorpada, mas aconteceu. O Tele tem uma história bonita no futebol, ele como todo mundo ele fica em paz, era uma pessoa do bem, gostava do Tele, brincava muito comigo em 89. Então, quando ele era técnico do Flamengo, quando perdeu o título do Botafogo, ele era o técnico. Eu diria o seguinte, eu tenho esperança sim, porque eu acho o Tite uma pessoa fantástica. Tanto como cidadão, participei de um programa com o Tite na televisão, fiquei encantado com a figura dele. Que pessoa, que educação, que polidez, que cara bacana. E eu, às vezes, critico, claro que ele tem que criticar não o Tite treinador. Eu critico algumas convocações dele, mas eu tenho esperança. Eu acho que tem muito jogador que está sendo convocado porque tem o carimbo que joga na Europa. O que está jogando o Pedro, o que está jogando o Gerson, o que está jogando o Everton Ribeiro, e outros aqui no Brasil mereciam uma oportunidade. Vem cá, com todo respeito, o que o Thiago Silva está fazendo lá? Tu acha que ele vai à Copa do Mundo daqui a 2 anos? Entendeu? Eu acho que falta um pouco mais de olhar para o futebol brasileiro, para jogadores que atuam no Brasil. Eu tenho essa esperança, mas o dia que nós começamos a copiar tudo da Europa, é VAR, é maneira de jogar, tudo, a gente começou a ter um declínio. Eu tenho esperança, mas eu acho difícil. Eu gostaria que a gente voltasse a jogar aquele futebol. E o Saldanha, né? Eu não sei como é que você vê a importância do João Saldanha para o Botafogo, futebol brasileiro. Ele em 70, ele já falava isso. Eu estava relendo outro dia um livro de crônicas dele de 70, né, dos anos 70 ali, e ele falava isso de o Brasil copiar dos europeus. E que é uma discussão antiga isso, ele criticando isso. Esse aí era gênio. Saldanha para mim, você quer falar o máximo da Saldanha, João Saldanha. Primeiro, como eu não peguei ele treinador do Botafogo, eu era muito garoto. Mas eu me lembro dos feras do Saldanha, me lembro até hoje o time. Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo. Piazza e Gerson, Jairzinho, Pelé, Tostão e Edu. Saldanha era gênio. Olha, eu conheci o Saldanha no Maracanã, eu já estava começando. Aí um dia ele botou a mão no meu e falou, garoto, põe uma coisa na tua cabeça. Quem tem time bom, ataca. Quem tem time ruim, defende. Saldanha era meu ídolo. Saldanha... Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava começando a minha carreira no rádio. Quando dava o intervalo, eu mudava para ouvir o Saldanha. Saldanha foi o maior ídolo que eu tive no rádio. Essa frase, o Cláudio Afonso vai entrar com essa frase aí, mas antes da frase, lembrando isso aí do Saldanha, eu quero registrar aqui, não é?
de uma garotada muito boa que tem aí, o Manda Letra, uma garotada lá do Rio Grande do Sul. É só entrar aí no Spotify, é um espetáculo. Tem o Vida de Rádio, do nosso Vitor Dávila, que faz um trabalho com radialistas. Vitor Dávila, garoto, gente nota 10. E o nosso Denis Menezes, que está com um blog também espetacular. Mas quando terminou Atlético Mineiro e Sport agora no Mineirão, o último jogo lá, que o Atlético... Foi no sábado. O time do Sport e não conseguiu fazer gol. Quando terminou o jogo, jogaram para o estúdio, não vou dar nome, e o comentarista disse assim, defender é uma arte, defender também é uma arte. Um ex-jogador de futebol. Ele enalteceu o time que jogou com 400 jogadores na defesa e não enalteceu o time que massacrou o tempo todo. Então, para ele, defender é uma arte. Saber defender também é uma arte. Concordo com essa sua observação. Foram 30 finalizações do Atlético contra 1 ou 2 do Sport, que jogou com todo mundo atrás. Eu achei aquilo ridículo. Você tem toda a razão, Lula. Você tem toda a razão. E o Silvio também. O Sport, eu vi esse jogo, porque eu estou trabalhando de casa hoje. Eu tenho a estrutura de trabalhar de casa. Então, eu assisto tudo. Eu tenho 4 televisões, eu tenho a Comebol, eu tenho o Premier. Eu vi esse jogo de sábado. Eu trabalhei na parte da tarde e vi esse jogo de noite. Eu concordo com o que o Lula falou e o que você falou, Silvio. E o detalhe, o primeiro chute do Sport ao gol, o comentarista tem a obrigação de anotar tudo. 40 minutos do segundo tempo. Uma falta, nunca vi no futebol, é uma falta. Eu nunca vi um time passar 45 mais o acréscimo e mais 40 do segundo também se não, dá um chute. Também não. São quase 90 minutos, 80 e poucos minutos. Impressionante. Também não vi, não. Nunca vi. Impressionante. As pessoas hoje, e tem uma coisa que rapidinho, Lula, que eu fico muito triste. Eu tenho muito respeito por todos os treinadores. Tem treinador bom, treinador ruim, treinador que acerta. Mas hoje você ouvir que você tem que trazer treinador estrangeiro para a coisa melhorar. O time do Palmeiras não merece um treinador brasileiro. Pô, isso é um demérito. Nós somos pentacampeão do mundo. Falta de respeito, né? Falta de respeito. Eu disse ontem para o Montenegro, pelo amor de Deus, quando eu vi o tal de Garneiro, perdão, não é Graneiro, não. Garneiro, que é o técnico do Olímpia. É o técnico do Olímpia. Eu vi no Globoesporte.com. Eu vou dar Botafogo tem. Eu liguei para o Rotenberg, que é meu amigo, e falei, Montenegro, você está de brincadeira. Você vai me trazer um treinador para agora? Eu falei, não, fica despreocupado que eu não vou trazer. Eu vou trazer um técnico brasileiro, porque eu não aguento mais. O que esse Abel Ferreira tem? O cara trabalhou no POAC da Grécia. O outro Gesualdo, se você pegar o Lopes com 75 anos e for dirigir o time, os caras vão falar, tá velho. Não, rapaz, Série B tem 7, 8 técnicos aí, técnicos competentes, que fazem belíssimo trabalho. Pega da Série B. Não, e uma coisa, Luiz, eles trouxeram, o Santos trouxe o Gesualdo com 75 anos. Se você pegar... o Joel tá velho, tá ultrapassado, o Lazzaroni tá ultrapassado, tudo com 71, 72. Mas como é português, agora virou moda. Você tem que ser estrangeiro para trabalhar no Brasil. A gente vai ter que começar agora a fazer o registro final. E como a gente anunciou o Barsetti para um segundo tempo no outro programa, o Valdir vai voltar no próximo também para a gente contar outras novidades. É um maior prazer. Estou sempre à disposição. Luiz Carlos, você é uma pessoa... Eu estou cercado de amigos. Você é uma pessoa que eu... Primeiro vou fazer uma conferência. O primeira ponta no rádio que eu fiz foi com o Luiz Carlos Silva, na Rádio Federal de Niterói. Cara que eu admiro de longa data. Daniel, um cara que eu também conheço. Barsetti, companheiro de... Cláudio, uma pessoa que eu admiro, um cara simples, educado, bom profissional. Ouço sempre, bom comentarista. Entendeu? Então eu fico muito feliz. Rapaz, eu ser lembrado por vocês, para mim é um motivo de alegria. Estou de braços abertos sempre que vocês precisarem. Maravilha. Galera, então é para o registro final aqui, nós já estouramos o horário. Cláudio, o seu registro final, por favor. Foi um prazer, né? Estar com um cara que... Eu sou apaixonado por rádio, né, Valdir? Porque eu sempre já disse aqui no nosso programa, sou filho de imigrantes portugueses. Perdão. E assim, eu cresci no rádio. Então, o Paulo Roberto Braga, eu tive o prazer de trabalhar com ele, uma figura queridíssima no início de carreira.
E você é um cara que dignifica e representa bem esse trabalho bom desenvolvido pelo rádio, que eu discordo de tudo isso aí que falam, que rádio vai morrer nunca. Eu sou totalmente, eu acho que quando falam isso aí, isso me deixa até nervoso. Então, um prazer estar contigo, Valdir. Falar em educação também, você sempre foi muito educado com quem estava começando como eu, né, na carreira, sempre muito generoso, como bem destacou aí o Barsetti, e foi uma honra. Tinha muita pergunta para fazer, mas como você vai voltar, vou deixar para outra ocasião. Um abraço. Silvio Barsetti, seu registro. Então, o que eu falei no início? Que conversar com o Valdir Luiz é muito assunto, é muita coisa, tem uma memória, tem histórias fantásticas, a memória, o trabalho dele no rádio, nem deu para falar muito, né? Mas era até interessante para estudantes de jornalismo novos aí saber da história recente do rádio, e o Valdir Luiz podia, né, ilustrar bastante, né, com a experiência fantástica, né, dele, gigante experiência dele. Enfim, tem que ter um segundo programa mesmo. É um prazer falar com vocês todos, com o Valdir, né? A gente, com esses recursos da tecnologia, se sente como se estivesse do lado das pessoas, né? A única interrogação que eu ponto aqui, só para terminar, é essa coisa de dizer que o Cláudio é muito mais novo que todos nós. Bem, deixa eu falar. Mas ele olha só, ele é novo de profissão. De profissão. Eu queria fazer um registro em cima, rapidinho. Queria fazer um registro rapidinho, sobre a minha história, rapidinho, que eu não contei. Eu sou de uma família de radialistas. O meu pai foi um compositor famoso, mas foi de muito sucesso, de mediano, com vários cantores e também de carnaval. Qual a música mais famosa dele mesmo, Valdir? Tem ciúme de tudo. Regravado por vários cantores. Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Sim. Citãozinho Chororó, Bruno e Marrone. E de carnaval ele tem o Saca-Rolha, que todo ano eu recebo um numerário bom. As águas vão rolar, do meu pai. Isso é um clássico, isso é um clássico. Então, eu sou uma família de radialista. Meu pai trabalhou na Rádio Mauá por muitos anos. E sabe o que eu fazia com 10, 12 anos? Antigamente as férias aconteciam de você ficava janeiro e fevereiro em casa, as férias escolares. Eu ia todo dia com meu pai, ficava do lado dele no estúdio da Rádio Mauá. Às vezes, quando não ficava do lado dele, eu ficava do lado do operador. E no final de semana, eu ia para a Rádio Metropolitana, que meu tio trabalhava lá, chamado Rubens Machado, fazia um programa Saudades do Carnaval, todo domingo de manhã. Então eu ia de segunda a sexta para a Rádio Mauá e no domingo para a Rádio Continental. A minha mãe, que Deus a tenha, faleceu tem 4 anos, ela sonhava em me formar em Direito. Eu fiz o sonho dela, mas nunca entrei no fórum. Ô Daniel, com 10 anos eu já frequentava a Praça Mauá, tá vendo? Esse não era a Praça Mauá, não, a Rádio Mauá, que funcionava ali na Avenida Antônio Carlos. Era ele. Isso aí. Era precoce, né, Lula? Era na Antônio Carlos. Galera, sou amigo, eu frequentava muito Ipanema, que eu sou amigo da Malu, que é a grande paixão do Daniel. Isso, exatamente. Então, já estamos muito juntos, Valdir. Estamos combinados, então. A gente volta no próximo. O Valdir reaparece com todo o time aqui. Combinado? Combinado. Valeu, combinado. Valeu. É sempre um prazer. Bruno Alex, obrigado, irmão. O nosso rei do Covid. Um abraço, Lula. Valeu. Iverme, como é que chama? Bruno Alex. Ivermectina. Ivermectina. Nada, vitamina D. Isso também. E C, como 5. Sol. Agora, Daniel, não se exceda, pouco sexo. Zero sexo. Agora, Lula, só para encerrar, só para dar uma clareada aqui, eu fico muito confortável quando escuto essa história de que 1/3, 1/5 do estádio para liberar, né, público. Eu fico imaginando o jogo do América, a gente dá até 1/10 do estádio. O bom para os times que não tem massa é porque outro dia eu estava vendo um jogo de um time aí que não tem torcida e eles estão colocando o áudio, né? Então, então igualou, tá tudo igual, tá tudo 0-0. Galera, então um grande abraço, obrigado. O nosso Daniel acho que caiu da cadeira, mas um abraço. Obrigado, não, eu não caí da cadeira nada. Beijo, Lula. Eu tô aqui. Abraço, Daniel. Abraço, um beijo, Valdir. Outro. Obrigado, tchau. Com Deus.